Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Isabela Neves, eu sou sócia e esposa do Frederico e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho a nossa história, para vocês nos conhecerem. A gente vai contar para vocês também como nós nos conhecemos, mas vamos lá, Fred, me conta um pouquinho a respeito de quando tudo começou, quem é o Frederico, como começou a sua jornada, desde a hora que você escolheu o que você escolheu estudar e quando que tudo mudou. Bom, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico, mas pode me chamar de Fred. Eu sou quiropraxista, massoterapeuta, educador físico, instrutor de yoga. Resumindo, eu sou um terapeuta manual e terapeuta da mente também, né? Não sou psicólogo, mas eu ajudo as pessoas no processo de autoconhecimento. Então, tem uma jornada muito longa para chegar até aqui. Eu e a Isabela, nós temos uma empresa chamada Yoga Prudente, onde a gente faz todas essas terapias integrativas, atendimento de forma física, mental, espiritual. É bem bacana, é bem legal. Se vocês quiserem conhecer lá, entrar no Instagram, yoga.prudente. A gente faz uma série de publicações lá, explicando um pouco mais do nosso trabalho. Mas eu acho legal também a gente contar a nossa história, né, para o pessoal entender por que a gente chegou até aqui, como a gente criou esse formato e qual que é o propósito de tudo isso, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem melhor da onde veio tudo isso, por que está isso acontecendo, enfim. Eu acho bem bacana eu explicar. Então... Basicamente, eu e o Fred, nós nos conhecemos desde criança, nós éramos vizinhos e a gente sempre saiu para brincar junto, sempre teve uma conexão super legal, super parceiro de amigos. Mas a gente se afastou por conta de cada um foi fazer colegial em um lugar, cada um teve sua vida, sua história nesse meio tempo. E depois de adulto, nós nos reencontramos, nos unimos e demos sequência à nossa vida. Só que eu quero saber primeiro de você, Fred, como que foi a escolha, né? Por que você escolheu cursar educação física? Como que isso linkou no seu trabalho que você atua hoje? Então me conta um pouquinho da sua história. Tá, para isso a gente tem que ir lá no comecinho da minha história. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, eu sempre me movimentei muito, nunca consegui ficar muito tempo parado na cadeira. Eu gostava de jogar esporte, eu gostava de me movimentar, fazer uma série de questões. Então, desde criança eu gosto de brincar, gosto de me mexer. Então, lá na escola também, minha matéria preferida era educação física. Não gostava muito de ficar dentro da sala de aula. Preferia muito mais o movimento, o esporte, uma gincana, uma brincadeira, do que estar ali estudar e ficar paradinho. Enfim, sempre foi uma dificuldade. Até minha mãe me levou na psiquiatra, né, para fazer um diagnóstico, ver se tinha alguma coisa errada, que eu ficava muito tempo fora do ar e quando eu estava no ar eu ficava muito hiperativo. E aí eu fui diagnosticado com TDAH, então eu sempre fui em psicólogos, em psiquiatras, tomei remédio para tentar conduzir isso, mas assim, na minha história, o que me fez me direcionar para minha escolha de profissão foi ser apaixonado pelo movimento. Curiosidade, né? O movimento humano, a forma que o músculo se move, as articulações, todo aprendizado, a psicomotricidade, tudo aquilo que está envolvido dentro do esporte, do movimento, me fascinava de alguma forma. Isso foi determinante para eu escolher a educação física, mas ela foi só o começo de tudo da minha jornada, porque dentro da educação física existe uma ramificação enorme e até hoje eu trabalho com o movimento, eu só mudei um pouco o meu direcionamento, né? E... Bom, basicamente é isso, a minha escolha de profissão, mas durante toda a minha trajetória eu busquei o físico, o corpo. E eu cheguei num patamar legal, eu achei interessante tudo que eu aprendi dentro disso, mas isso não foi o suficiente, não me fazia feliz, eu não me encontrava... Sua vida estava rodando, tinha vários clientes de personal. Isso, eu já trabalhava dentro da faculdade, já fazia estágio. Desde o começo da faculdade eu trabalhei como personal, com movimento, e eu era apaixonado por isso, sempre fui apaixonado por isso, fazia isso com muito amor, conheci muita gente na minha caminhada, e eu trabalhei muito com isso. Mas, né, na faculdade eu comecei a ter questionamentos.
pô, e é só isso? Algo mais, É, né? Te chamava. eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou comer, vou dormir, vou me relacionar e esse vai ser o ciclo da minha vida, né? Qual será que é o propósito disso tudo? Por que será que eu gosto tanto do movimento? Por que será que eu gosto de trabalhar com as pessoas? Por que eu tô aqui dentro da academia ensinando um movimento para alguém? Isso fez eu me direcionar para novos conhecimentos, para novos questionamentos, além do corpo, além do movimento. E isso foi mudando um pouco a minha trajetória até eu entender o porquê dessa paixão, o porquê que eu escolhi essa profissão. Então, E quando foi o estalo que você teve, que você decidiu que o Fred ele parou com tudo, ele tinha agenda lotada, vários clientes de personal e chegou um dado momento que você viu que aquilo não era mais pra você, né? Qual foi o estalo que você teve que você decidiu, não, eu não vou trabalhar com isso, eu vou atrás do meu propósito? Em que momento que foi que aconteceu isso? não foi de uma vez. Foi um caminho até esse estalo acontecer, onde eu comecei a ficar triste. Eu comecei a trabalhar triste, sendo que eu gostava muito do que eu fazia. Eu comecei a faltar muito na faculdade, porque já não fazia mais sentido para mim também frequentar a faculdade. Estava começando a ter crise de fobia social, onde eu não queria encontrar as pessoas. Então, a minha profissão, a minha paixão, nem ela me agradava mais porque eu tinha medo. Eu comecei a ter crises de pânico, de ansiedade, crise de insônia ou crise de sono demais. Então a minha vida emocional começou a cair de água abaixo. Eu parei de me sentir vivo, parei de me sentir bem. E eu não entendi o porquê. Eu não entendi o que estava acontecendo ao meu redor. Então eu fui buscar mecanismos para lidar com a vida adulta, tentar melhorar a minha autoestima. E eu sempre acreditei que a academia fosse tudo, que fosse o único lugar da minha vida, que lá era todo o meu desenvolvimento. E a terapia já estava na sua vida há muito tempo, né? Você já fazia Já. acompanhamento psicológico desde criança, então você já tinha essa busca, esse questionamento, né? Quando que você decidiu fazer algo mais intenso, né? Uma busca espiritual mais forte? Foi quando eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Eu já não estava mais vivendo bem, já não estava mais cumprindo com as minhas obrigações. Eu estava com questões de vícios, uma série de vícios autodestrutivos, isso não me fazia bem. E aí eu vi que eu não estava bem, que eu não estava conseguindo cumprir com as minhas responsabilidades, eu já morava sozinho. E aí eu tive um start de falar, eu acho que eu preciso voltar. Eu acho que eu preciso ir para casa e ressignificar minha vida, eu preciso de auxílio, e até o apoio da minha mãe foi muito importante, porque ela me acolheu de volta, eu contei tudo o que estava acontecendo comigo. Mesmo tendo terapia, eu acho que essa abertura de falar para minha mãe tudo que eu estava sentindo, Esse apoio da esse sua apoio, mãe. eu não entendia por que eu estava vivo. Eu só estava vivendo e existiam algumas dores dentro de mim que eu não sabia de onde elas vinham e o que elas aconteciam. Então eu tentava fugir dessas dores com vícios, com atividade física, com relacionamentos, entretenimento, qualquer tipo de informação que me distraísse do que eu estava sentindo era melhor. Então eu trabalhava fugindo daquilo, eu fazia tudo fugindo, e aí eu retornei da faculdade lá para minha mãe, onde eu tive um pouco mais de suporte, um pouco mais de apoio psicológico, onde eu conversava mais com ela. Inclusive minha mãe é psicóloga, isso ajudou bastante durante o processo, para eu entender a minha caminhada. Então eu voltei a fazer faculdade em outro lugar, como voltei a frequentar. A terapia me ajudou muito a chegar nesse ponto de quebrar um pouco a barreira da fobia social, de estar inserido em algum grupo. E isso foi me desenvolvendo como ser humano, foi melhorando, mas ainda não foi o suficiente para eu Da virada de dar chave. uma virada de chave mesmo, onde eu já estava um pouco melhor, mas ainda havia muitos questionamentos sobre a vida, sobre Deus, sobre o universo, sobre a mim mesmo. Existia uma série de dores dentro de mim que eu não entendia, mesmo fazendo psicoterapia. E aí, para quem não sabe, hoje, né, na nossa vida, nós trabalhamos com a ayahuasca. Então, como que a ayahuasca entrou na sua vida e como que você desenvolveu isso? Como que você lidou com isso?
Ó, nesse período que eu tava caótico, que eu voltei lá pra casa da minha mãe, eu comecei a buscar conhecimentos diferentes daquilo que eu já estudava. Então, eu sempre estudei o corpo. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a mente, livros de autoajuda, livros que falavam sobre o consciente, o inconsciente. E isso tudo foi me trazendo uma bagagem para aprender a lidar, com a minha personalidade, com o meu ser. E então, dentro da mente, eu comecei a buscar assuntos mais espirituais ainda. É onde eu comecei a questionar qual religião era certa, se o Deus que eu acreditava era o correto. Então eu fui atrás de conhecimento. O conhecimento fez eu questionar uma série de questões, de crenças dentro de mim, que resultavam nos meus sentimentos, nos meus comportamentos. Então eu entendi que cada religião tem o seu ponto positivo, o seu conhecimento, o seu formato de ensinamento, e isso agregou muito na minha vida, porque eu comecei a olhar para o movimento de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para o movimento não só como resultado locomotor, mas sim como autoconhecimento, como uma forma de você se perceber, como uma forma de você se organizar fisicamente, mentalmente. Então o movimento deixou de ser só estético, só saúde física e passou a ser saúde mental, onde nas minhas atividades eu comecei a observar melhor o que eu sentia, o que eu pensava, que eu gostava, o que eu não gostava. Então, o meu momento de exercício se tornou a minha maior terapia. E nesse autoconhecimento eu comecei a perceber coisas dentro de mim que precisavam ser mais vasculhadas, né? Minhas memórias, minhas dores. Opa, peraí, o que eu tô sentindo aqui que tá doendo tanto, né? Então eu levei isso pra terapia, isso me ajudou bastante, mas eu ainda não tava assim 100%, eu ainda tinha muitas questões. E aí um rapaz, amigo meu de longa data, chegou pra mim e falou: "Cara, tem um chá indígena que eles chamam de medicina, que você toma, e isso te ajuda de alguma forma a entrar em contato com as suas memórias, seus antepassados, e você se resolve em um estado meditativo. E naquela época eu estava numa busca intensa de querer entender melhor a vida. E eu falei, cara, não tenho nada a perder, eu acho que tá tudo certo. Isso ressoou dentro de mim de uma forma muito positiva. Eu topei e fui fazer essa tal de consagração da ayahuasca. E aí, na consagração, aí tudo mudou. Tudo mudou porque tudo aquilo que eu havia perguntado sobre o universo, sobre Deus, tudo aquilo que eu havia estudado sobre a mente, tudo aquilo que eu havia estudado sobre espiritualidade, tudo aquilo que eu pensava sobre a vida se resolveu dentro de mim, se organizou de uma forma muito clara. Então a gente não está falando sobre um chá psicodélico que você tem uma viagem e não serve para nada. Não serve para nada. Não, é realmente inexplicável a forma que isso acontece dentro de você. Mas a transformação que aconteceu na minha vida foi surreal. Abandonei vícios assim, ó, do dia para noite. Parei de consumir o que eu consumia. Comecei a me equilibrar mentalmente, fisicamente. Comecei a encontrar caminhos mais saudáveis para viver, para ser feliz. Em resumo, eu entrei em contato com o meu ser. Com a sua essência. Com a minha essência, com a minha história, com os meus dons, com as minhas habilidades. E isso tudo estava escondido dentro de mim por questões lá da infância, do passado. Onde aconteceram coisas muito dolorosas. Muito intensas. Que resultaram nesses comportamentos, né? De depressão, falta de propósito, medo de olhar para as pessoas, de conversar com as pessoas. E quando você olhou para sua dor, você começou a resolver ela dentro de você. Junto com a ayahuasca. Quando eu me permiti sentir essa dor. Porque ela tava ali o tempo todo falando comigo. Ela tava ali o tempo todo. Eu tô aqui, olha para mim. E eu não olhava. Eu simplesmente fugia dela. Colocou numa caixinha, guardou. Coloquei numa caixinha, guardei e falei, você vai ficar aí, que eu não consigo lidar com você, eu preciso viver a minha vida. Só que a minha vida estava caótica. Por conta disso. Por conta disso, exatamente. Parece pouca coisa, um acontecimento na infância doer tanto assim. Mas quando ele não é resolvido dentro de você, parece que ele se torna o único problema da sua vida. Então, lá na minha infância, 5, 6, 7 anos,
foi bem dolorido e eu esqueci desse acontecimento, eu não lembrava desse acontecimento, mas quando eu estava perto de consagrar a ayahuasca, eu já estava sabendo que aconteceu alguma coisa na minha infância que eu não lembrava. E na ayahuasca eu tive esse contato com essa história, com esse movimento que aconteceu. Eu consegui olhar para essa situação de uma outra forma, bem mais adulto, entendendo o que aconteceu naquela situação e o porquê que aquela situação me feriu tanto, me machucou tanto e que me trouxe uma série de respostas negativas, como vergonha, timidez, ansiedade, rebeldia, enfim, uma série de questões neurológicas a partir de um trauma. Então, dentro da consagração da ayahuasca, é como se Deus estivesse falando comigo: ó, filho, sua história foi essa, mas a gente precisa perdoar as questões que aconteceram com nós no passado. Então, eu só consegui me livrar dessa dor quando eu perdoei, quando eu assimilei, quando eu aceitei que ela aconteceu, quando eu senti essa dor. Então, dentro dessa consagração, dessa primeira, você entra em contato com essas dores, essas memórias, esses traumas, e de alguma forma isso vai sendo liberado, vai sendo ressignificado, vai sendo conduzido para um melhor caminho dentro da consagração. E você conseguiu integrar tudo que você acessou ali na sua primeira consagração no seu dia a dia? Foi ali que tudo mudou? Na consagração, foi tanta informação que eu fiquei uns 4 anos sem consagrar. Eu consagrei só processando as informações, tanto da minha história, que eu precisei ressignificar, todos os acontecimentos que foram doloridos e que me prejudicavam, quanto na parte espiritual também, do contato com Deus de uma forma mais clara, independente de religião. Como eu já tinha estudado sobre todas as religiões, eu vi Deus, né, de uma forma muito mais ampla, muito mais leve. Então eu pude sentir a presença dele genuinamente. E é como se ele tivesse falado comigo que a partir daquele momento a minha história mudaria e eu estaria conectado à ayahuasca por essa existência minha. Então foi muito importante para mim esse contato, essa transformação, porque eu entendi o que eu estava fazendo aqui. E a partir dali que começou a virada de chave. Ali começou a virada de chave. Porque eu estava buscando respostas. E ali eu tive respostas. E essas respostas se acomodaram dentro de mim para que eu me direcionasse melhor na vida. Então, eu tive relações, eu continuei trabalhando ali com educação física, só que com todo aquele arcabouço da experiência da ayahuasca, mas assim, assimilando ainda e não fazendo nada a respeito. Porém, estudando sobre espiritualidade, estudando sobre a mente, estudando sobre o corpo, porém trabalhando só com o físico. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava me sentindo muito bem, estava realizado, estava com bastante cliente, me formei na faculdade, consegui me formar. E eu trabalhava dentro de academia, só que dentro da academia começou a me incomodar. Porque eu queria ensinar para as pessoas um pouquinho do que eu tinha vivido dentro da ayahuasca. Eu queria mostrar para as pessoas que o exercício não era só movimento, era autoconhecimento também. Eu queria que as pessoas entendessem que aquilo lá podia ser muito mais benéfico para elas, além do próprio corpo. E aí você começou com o yoga. Não, as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha pra falar. Não, você mesmo, na sua vida pessoal. Isso. Mas o yoga já fazia parte da minha vida. Desde sempre. Desde sempre. Depois que eu estudei sobre espiritualidade, eu encontrei, pra mim, o melhor caminho, o yoga. Porque eu pude me movimentar. E trabalhar a mente ao mesmo tempo. Então, alongamentos, posturas, respirações, meditações, mantras, isso tudo foi um combo perfeito. Eu adorava me movimentar, eu adorava entender mais sobre a vida, entender mais sobre eu mesmo. Então, esse contato com yoga eu arrastei lá desde antes da consagração. Desde quando eu estava... Antes você já fazia. Antes eu já fazia, eu já estava em contato com isso, exatamente. Mas era assim, algo que eu praticava achando que era tranquilo, como eu não via isso como algo tão poderoso. Uhum. Eu fazia porque eu me identifiquei, porque eu gostei,
e eu aplicava em mim mesmo como forma de estudo. E aí você começou a tentar passar isso dentro da academia, dentro das suas Tentei. práticas com seus alunos e não dava certo. Eu comecei a colocar uns alongamentos, aí o pessoal já não gostava, eu tentava trazer uma filosofia que o yoga trazia, o pessoal já não gostava também. Eu falei, cara, eu tô aqui ensinando o que eu sei, mas ao mesmo tempo Lugar eu errado. preciso me limitar porque a pessoa não quer receber aquilo. Então eu tive que ter muita coragem de falar assim, não, eu quero ir para outro rumo, eu quero realmente trazer tudo que eu aprendi na minha jornada até agora, porque hoje eu me sinto muito bem, hoje eu me sinto muito consciente. É lógico que eu não sou perfeito, eu tenho as minhas nuances, mas me ajudou muito. Então eu percebi que na minha jornada eu podia ensinar as pessoas a trilhar os passos que eu trilhei dentro do yoga, dentro do Que autoconhecimento, te ajudou tanto, né? dentro da ayahuasca, exatamente, me ajudou muito. Você queria que as pessoas também fossem ajudadas pelo que você estava ali aplicando Eu no fui seu dia. resgatado. Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. E hoje, E hoje eu me encontro assim, eu realizado. eu acordo todo dia, eu falo, opa, mais um dia, olha que benção. Acordo cansado? Sim. Acordo estressado? Às vezes sim. Mas eu sempre falo, opa, tem um propósito, eu tô vivo pra alguma coisa. E isso não porque alguém falou, Fred, você nasceu pra isso. Não, eu identifiquei dentro de mim uma força, uma potência que poderia ser positiva tanto pra mim quanto para as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu fiz essa transição, larguei todos os clientes, não veio nenhum. Para não falar que não veio nenhum, veio meu pai e minha mãe, que confiavam em mim, que me apoiavam. Relembrando, pessoal, o apoio da minha família foi crucial para eu trilhar essa jornada. Então você abandonou o pessoal e falou, agora eu vou trabalhar Agora com eu sou isso, professor de vou yoga. ter vou ser professor de yoga e vou ter a minha empresa. Exatamente. E aí eu fiz um curso de massoterapia. Nesse curso eu aprendi muito. Todo o conhecimento que eu tinha dentro da educação física me auxiliou nesse processo da massoterapia. E eu abri a empresa, tinha pouca gente. Era num espaço pequeno, era simples, mas eu tinha muita coisa para passar pro pessoal e todo mundo que ia lá saía de lá me agradecendo, muito feliz. Diferente da academia, que o pessoal saía me xingando porque o treino foi muito dolorido, nananana, e a pessoa não atingiu o tanquinho que ela queria. O oposto nessa nova profissão foi positivo, porque o pessoal saía e falava, nossa, Fred, eu tô me sentindo muito melhor depois de uma massagem. Nossa, Fred, eu consegui perceber dentro de mim algumas questões que eu não percebia através do yoga. Então começou a surtir efeito positivo. Eu realmente estava trazendo o que eu gostaria de trazer e ainda estava tendo uma resposta positiva a partir disso. Então eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Aqui realmente é isso que eu tenho que fazer. E aí eu entrei numa questão mais profunda de novo com o estudo da ayahuasca. Foi aí que a ayahuasca voltou para minha vida de novo, que eu não estava mal. Não vou dizer que eu estava mal, mas eu queria mais. Daí você foi pro autoconhecimento, para Isso. aprimoramento, né? Eu fui começar a me aprimorar. Eu falei, pô, se eu tô aqui guiando as pessoas nesse processo de autoconhecimento, Não, é que ela fez um movimento, eu achei que era alguma coisa, eu não entendi. Desculpa. Não, tá tudo bem. E aí eu entrei numa imersão de estudo sobre ayahuasca. Porque eu falei, pô, eu tô ensinando yoga, movimento, sempre estudei movimento, eu posso ajudar o pessoal. Agora eu tô estudando... Desculpa. Tá tudo bem. Eu mexi minha mão, ele achou Não, engraçado tá tudo só. bem. Mas pode continuar. Só que eu também tinha algo para ensinar sobre a questão espiritual. Então eu fui estudar isso também. Eu fui fazer imersões, onde eu tomava ayahuasca o tempo todo, toda semana, para entender o que era ela, como ela agia no corpo, como que eu podia explicar para as pessoas a respeito disso. Então eu fui me formando com as consagrações na ayahuasca, enquanto eu já ensinava o pessoal a fazer yoga, fazia massoterapia num espaço menor. Enfim, foi uma jornada assim muito longa para chegar até aqui. Só que assim, tudo estava emperrado. Era pouquinha gente, eu não chegava em ninguém.
eu fazia caridade, às vezes fazia de graça. Então eu comecei a falar, pô, meu propósito é lindo, é maravilhoso, mas eu não consigo expandir. Não consegue viver disso. Eu não consigo aumentar. E aí foi mais ou menos ali onde eu reencontrei você. Foi. Que você tinha voltado da Austrália. E eu trombei você na academia, se eu não me engano. A gente trocou algumas ideias. E parece que aquela paixãozinha de infância ressurgiu de novo. E a gente começou a se relacionar e você trouxe novas visões para minha vida, novos formatos, que é que não adianta eu ter um propósito grande, não me organizar, não botar cara a tapa, não fazer isso acontecer. Então você veio pegar o Yoga Prudente e transformar ele em algo muito maior. Então eu queria que você agora me contasse um pouquinho da sua jornada para você dizer assim... A minha visão de como tudo aconteceu. Como tudo aconteceu e por que você tem essa capacidade tão grande de fazer algo acontecer, de fazer algo crescer, de fazer algo ser visualizado, expandido, promovido, monetizado, porque ninguém vive sem dinheiro, a gente precisa de recursos. Então acho que essa junção com você foi muito importante para minha vida. Se não fosse você, gente, eu não estaria aqui nesse podcast hoje falando sobre a minha vida, tá? Então, se tudo tá dando certo, é porque essa mocinha aqui deu um pontapé muito, muito forte no apoio emocional, em acreditar no meu potencial, acreditar no potencial do Yoga Prudente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, do jeitinho que você quiser, até aqui. Quando eu voltei da Austrália, foi bem na pandemia, né? Eu tava com meu filho pequeno... E eu já tinha uma inquietação dentro de mim que era insuportável, né? Eu tinha essa vontade de fazer acontecer. Eu venho de família de empresários, né? Meus pais são empresários. Então, eu sempre tive essa vontade de ter o meu negócio, de crescer, expandir. E aí, eu comecei com coisas que não tinham nada a ver com a espiritualidade. Eu tinha o meu negócio... E quando eu decidi voltar pra academia, eu tava, tipo, nossa, totalmente arrasada naquela época pós-pandemia, né? Que tava todo mundo dentro de casa, então uma depressão forte. Aí eu decidi me permitir ir pra academia, eu acabei encontrando o Fred, eu nem reconheci ele de primeira. Tava muito diferente, ele gente. Tava muito diferente, ele veio, oi, quanto tempo, tudo bem? Eu, tipo, quem é você? Aí ele lembrou, tal, me lembrou quem era, e a partir daquele momento que ele falou, é o Fred, eu falei, eu vou casar com esse cara. Eu já sabia. Detalhe, naquela época eu estava de cabelo raspado, loiro, pesando 50 quilos, porque eu era vegano e eu só comia coisas assim naturais. E eu vi aquela peça, aquela joia rara, e eu decidi, nossa, eu tenho que casar com ele, porque eu lembrei de todo como que a gente era amigo lá na infância e tudo mais. Não foi flores, não foi lindo, né? Foi todo... A gente teve toda uma aproximação lenta, não foi assim de uma vez, mas assim, nesse primeiro contato, eu já decidi que eu ia casar com ele. E aí, quando a gente... Ela já me escolheu, entendeu, eu já escolhi gente? ele. E aí, quando a gente começou a ficar, que ele tava com o negócio dele, eu tenho essa mania de ser até intrometida, né, de certa forma, mas foi até benéfico. Foi positivo, foi positivo. Eu comecei a perguntar... Começou, eu fiquei com medo, mas depois eu falei, não, vambora. Comecei a questionar, né, questão de valores, coisas que ele nem imaginava. Eu falava, quanto tá custando a sua hora de serviço? Ele nem sabia, tipo, não tinha ideia. Fazia... a caridade, ela é importante, mas fazia muita caridade, né? Tinha vergonha de cobrar. E aí eu estruturei, porque eu sou formada em gestão financeira. Então, eu fiz toda a parte da gestão, da empresa, coloquei metas. E aí, a gente foi crescendo e acabou que o espaço que você tava lá já não comportava mais o volume de atendimentos. E foi aí que a gente decidiu ir para o espaço que nós estamos hoje, que além de ser o espaço que nós trabalhamos, é onde a gente mora também. A gente estava procurando um espaço maior, só que sempre ficava fora do orçamento. Eu falei, nossa, e se a gente pegar um espaço maior e também morar nesse espaço? E foi aí onde que deu certo. Foi uma virada coube grande. No orçamento, a gente deu um passo maior que a perna, sem ter aonde se apoiar, e assim...
posso dizer que foi assim, Deus proveu, porque a gente entrou sem ter o valor para pagar o aluguel do mês seguinte e tudo aconteceu tão beneficamente que nunca faltou nada para nós e até hoje tem dado super certo lá. Então, mas esse quê de empresário eu tenho desde sempre. Seus Desde pais nova, já inseriram meus pais inseriram isso esse em mim conhecimento em você, desde né? novinha. Nossa, desde criança eu fazia as coisas, não era por prazer, era pra vender. Entendi. Então, sempre gostei muito. E aí, quando eu encontrei o Fred também, eu tive o contato com a ayahuasca. Eu era ignorante nesse quesito, bem cabeça fechada. Eu aceitava as questões relacionadas à espiritualidade e religião do que tinham trazido até mim até aquele momento. Tipo, trouxeram até mim essa informação, fui criada dessa forma, e isso é a verdade, o que tá fora disso é mentira, é errado, pronto e acabou. E a experiência com a ayahuasca veio para trazer questionamentos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de informação também, que gosta muito de estudar, de o que eu não sei eu vou atrás, eu faço. Então a ayahuasca foi o start para eu começar a me questionar e também buscar conhecimento, tipo, o que realmente é verdade, né? O que eu não gostava muito do medo, de acreditar por medo, daquela questão da coerção, de sempre se sentir mal. Então eu fui atrás e fui buscando conhecimento. E com isso eu vi que mais pessoas poderiam ser beneficiadas com esse conhecimento, né? A ayahuasca, ela é parece que é um percursor, né? Que faz você sair ali Ela é uma ponte, né? Uma ponte, né? Ela vem até você, mas se você quiser atravessar, só depende de você, né? Ela é a ponte pro saber, mas aí depende de você, com o que você vai fazer com todo aquele conhecimento. Isso é verdade. Você tem um conhecimento ali, você vai utilizar ele no seu dia a dia ou você vai estagnar. E aí, quando a gente percebeu isso, né, que nós íamos em várias consagrações que tinham várias pessoas que eram repetidamente, estavam ali toda semana e não evoluíam, a gente percebeu que faltava algo além, algo mais. Não era só a imersão da ayahuasca, você tinha que ter algo além para que você colocasse em prática no seu dia a dia o conhecimento. E foi aí que a gente bolou todo um protocolo, uma ideia para que a experiência com a ayahuasca ela fosse o mais bem utilizada possível de no forma dia a bem dia. segura, de forma bem segura, organizada, protocolada, respeitando a tradição. Só que ao mesmo tempo também sem encher de coisas a situação, tá? Enxugar um pouquinho para tornar ela um pouco mais acessível. Sem mistificar a experiência, mas respeitando a tradição também. E trazer ela de uma forma útil para o dia a dia, né? Tirar ela do plano apenas mental, a gente trazer para o plano prático também. Até porque... Não existe remédio que faz efeito sozinho. Isso, exatamente. Precisa da sua ação, da sua movimentação, que é onde já linka tudo com a história do Fred, né? Movimento. Sempre que eu encontrava uma barreira, uma dor, eu falava assim, ou eu vou ficar aqui nessa dor e aceitar essa vida a partir dessa dor, ou eu me liberto dela de alguma forma e vou pra frente, né? Então a ayahuasca, ela sempre mostra a sua dor e mostra um caminho que você pode trilhar a partir dela. Fala assim, ó, sua dor tá aqui, ela é sua crença, ela tá te limitando para que você vá pra frente em alguns aspectos. Você quer ir pra frente? Se você quer, libera, perdoa, deixa aí, aceita e dá alguns passos. E esses passos, eles são meio que mostrados pra gente dentro dessa experiência de ayahuasca. Só que não adianta eu mostrar os passos e você não trilhar esses passos. Exatamente. Então, o Yoga Prudente, ele vem com uma ideia de vamos ter a experiência, vamos assimilar o conteúdo, vamos entender a experiência que você teve, então, e vamos guiar você nesse processo de pós-consagração para te ajudar a entender a experiência que você teve e aplicar ela no seu dia a dia. Minha dor foi essa, o caminho que foi traçado foi esse, como é que a gente vai aplicar isso no dia? E aí, esse pós, ele é ou comigo,
uma conversa mais espiritual, filosófica, sem muito tecnicismo, ou essa conversa é com uma psicóloga que faz parte do projeto. Para vocês terem uma ideia de como que é importante ter esse direcionamento, né, na pós-imersão, nós tivemos uma imersão, né, de ayahuasca, e no pós eu acabei me questionando e perguntando a respeito do nosso propósito, que eu falei no início que antes o Fred tinha muita caridade, mas não tinha retorno financeiro. Eu falei, e se a gente conseguisse fazer a caridade e ainda assim, né, ter uma sobrevivência, viver da caridade. E aí eu fui me questionar como que eu poderia fazer isso? Como que a gente poderia estar servindo a população e sobrevivendo também? Porque, gente, não vamos ser hipócritas, né? Não tem como a gente abandonar toda a nossa vida pro servir, a não ser que seja monge, né? Algo do tipo. Sim, sacerdócio mesmo. Sacerdócio mesmo. Como que a gente vai fazer isso, mas ainda sobreviver? E aí que veio o nosso projeto, que chama Projeto Voar. O Projeto Voar, ele veio com... Perdão, Projeto Ressoar. Ressoar. O Voar é o da Ayahuasca. O Ressoar é o projeto que nós estamos fazendo. Veio a nossa ideia de oferecer o yoga de forma gratuita para todo mundo. E aí foi uma ideia nobre e a gente veio pensar, mas como que a gente pode estar fazendo isso, né? E aí que eu estudei, fui a fundo e consegui com um projeto, aprovar um projeto via lei de incentivo fiscal. Então, a gente vai atrás das empresas, as empresas não tiram nenhum real do bolso, elas simplesmente pegam parte do imposto que elas pagariam para o governo e deixam ali no nosso projeto. Com isso, a gente consegue trabalhar esse dinheiro em prol da população. A gente consegue dar as aulas gratuitas para a população aqui de Presidente Prudente, também para todo mundo que quiser assistir de forma online e que estiver em qualquer lugar do mundo. Então, foi uma forma de também trazer a alma que o Fred tem, né? Que é o doar, o servir, só que de forma que ficasse sustentável para nós. E aí todas as empresas que estão ali no lucro real, que é um tipo de tributação, conseguem estar participando, conseguem estar ajudando esse projeto. Esse projeto, ele tá quase... Em execução, tá saindo quase do forno, porque a gente já tem empresas que estão auxiliando, mas a gente tem um teto base para poder começar a movimentar o dinheiro. Que o piso, né? É o piso. É o piso, não é o teto, é verdade. É o piso, que é o mínimo que a gente precisa atingir de captação para poder executar esse projeto. E assim, já tem empresas patrocinando, mas a gente ainda não atingiu esse piso. E quando a gente atingir esse piso, aí a gente consegue executar. E é super transparente, tá, gente? Não tem como nós termos acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro, ele serve para que a gente consiga rodar um marketing, para que a gente consiga pagar o espaço onde vai ser executado o projeto. E a gente só tem acesso a ele com nota fiscal de que foi gasto aquele dinheiro. Ele não fica na nossa conta. É o dinheiro doado ali para uma conta bloqueada do governo e tem toda a prestação de contas pública. Então, é muito correto, é muito honesto e é, assim, de grande valor, porque a gente viu como que o yoga pode mudar a vida das pessoas para melhor, né? Pessoas que tinham crise de pânico todos os dias, e com a prática de yoga 1 vez, 2 vezes na semana, espaçou essas crises de pânico para 1 vez a cada 15 dias, depois 1 vez no mês, e aí acabou que a pessoa reduziu bastante, Questões de insônia, bastante gente que não conseguia dormir direito, começou a conseguir. Tá, que tem taquicardia, de ansiedade, como que reduz, né? Você parar e olhar para si. Então, a gente viu esses benefícios, mas viu que não era todo mundo que tinha capacidade financeira de ter acesso a esses benefícios. E foi pensando nessas pessoas que estão em vulnerabilidade social que a gente criou esse projeto e que a gente vai fazer acontecer. Vai No segundo semestre desse ano, ele vai rodar, inclusive eu conto com a sua presença, pelo menos em uma aula, hein? Você está assistindo aí, vão estar presente e conhecer, se você nunca fez, né? Experienciar na pele o yoga. Maravilha.
Gente, lindo esse projeto. Eu espero que ele aconteça logo, que a gente possa realizar ele sempre, porque ele é o projeto da nossa vida. É ofertar todo o conhecimento que eu já adquiri nessa caminhada, que muitas vezes a gente busca uma ajuda, a gente busca um auxílio médico, um auxílio profissional, um auxílio psicológico, psiquiátrico, e esse auxílio ajuda, né? E geralmente esse auxílio é visto como o único que funciona, e às vezes a pessoa já está nesse ciclo e ainda falta uma chavinha. E às vezes o pessoal olha, yoga, massagem, reiki, alongamento, isso aí não vai me ajudar em nada, né? Mas é um tratamento em paralelo com a medicina moderna, um tratamento em paralelo com a medicina medicamentosa, psiquiátrica e psicológica, porque não tem como você melhorar se você não treina suas capacidades de respiração, se você não treina sua capacidade postural física, postural mental. Então, gente, essa jornada, quando você entra no Yoga Prudente, quando você começa a trilhar um caminho de autoconhecimento, ele não é um remedinho que vai fazer efeito instantâneo e você vai se sentir bem pro resto da vida, atingiu a iluminação de Buda, Amém, Oxalá, Krishna e boa. Não, é uma jornada eterna. Você vai estar sempre se conhecendo cada vez mais e você vai estar aprendendo a lidar com essas questões sem grandes respostas emocionais. Então, é um treino técnico daquilo que você quer realizar na sua vida a partir das suas dores. Então, todo mundo que chega lá, chega com alguma dor, alguma crença, alguma limitação e ela quer ir para frente, ela quer desenvolver. Então, o yoga vem ajudando as pessoas em paralelo com os tratamentos da medicina moderna, da medicina que a gente conhece. Muitas vezes a mudança que você mais precisa vem dos lugares mais inesperados. É verdade, é verdade. Tá? E aí, como que fica para finalizar, um fechamento, o que você deixa de palavra, assim, resumindo um todo, né? Olha, em resumo, de verdade mesmo, eu deixaria assim para o pessoal que a jornada mais bonita é a do autoconhecimento. Porque dentro de você contém tudo. Mas tudo de verdade mesmo. Pode parecer clichê, bobeirinha essa frase, mas assim, o autoconhecimento te leva a lugares dentro e fora de você inimagináveis. Então, sempre que você falar, não sei o que eu estou sentindo, não sei o que eu estou fazendo, não sei onde eu estou, qual é o meu propósito, o caminho do autoconhecimento, ele pode te ofertar um leque de possibilidades e de informações que antes você não estava percebendo. E o autoconhecimento existem várias formas e formatos. Yoga, ayahuasca, massagem, psicologia, uma conversa, uma respiração, uma meditação. Independente da intervenção, do método que você usa, buscar conhecimento de si mesmo, como você funciona, quais seus mecanismos, quais as suas crenças, de onde você veio, para onde você vai. Esses questionamentos de orientação interna, eu acredito que seja a melhor trilha para todo mundo trilhar. Entendi. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast, o nosso projeto piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se algo tocou aí, né, dentro de vocês a respeito de significado, de vida. Espero que vocês curtam muito. E esse é o primeiro de muitos que nós vamos estar fazendo juntos. Muito obrigada pela participação e por assistir até agora. Pessoal, obrigado. Desculpa o meu nervosismo, eu não lido muito bem com câmeras, mas eu estou acostumando com isso. E então eu agradeço quem ouviu até aqui. Às vezes eu dou uma gaguejada, mas eu acho que eu vou me soltar com o tempo e eu tenho muito para trazer para vocês. E eu espero que vocês continuem nessa jornada aí desse podcast com a gente, que a gente pode trazer bastante coisa bacana para vocês aplicarem no seu dia a dia, para vocês entenderem melhor a vida, enfim. Eu gostaria de agradecer também a Spar, que é a produtora que fala? A produtora que está gerando esse espaço para a gente conversar,
que está oferecendo toda a equipe técnica, organizando bonitinho para que isso aconteça. E para que vocês tenham acesso ao conteúdo, né? A Spar é a nossa produtora aqui, que faz as gravações, que tem toda a estrutura para o podcast. Então, se você achou interessante, se você quer ter o seu podcast também, entre em contato com eles, é muito bacana. Quiser gravar curso, eles gravam curso, fazem uma série de questões. Então, Spar, obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir esse espaço pra gente. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, você também. Obrigada. Obrigada.